Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre localização e deslocamento. Em nosso dia a dia, é importante conhecer a localização de onde estamos e para onde vamos, e ainda planejar o deslocamento. Fernando, por exemplo, sai de sua casa para ir à escola, ao parque ou visitar parentes e amigos, entre outros motivos. Seus pais saem para trabalhar, fazer compras, etc. Observe o caminho que Fernando faz diariamente da sua casa, localizada na rua Tucano, número 13. Aqui a rua Tucano, tá? Número 13, aqui a casa do Fernando, até a escola em que estuda, localizada na rua Sabiá, número 54. Aqui a escola, número 54. Primeiro, saindo de casa, na rua Tucano, o Fernando vira à esquerda e segue até a esquina. Está aqui a casa dele. Ele segue em frente, vira à esquerda, né? E atravessa a esquina. Em seguida, vira à direita e atravessa a rua Tucano, na faixa de pedestres, que é essa faixa aqui. E segue em frente, passando pela praça. Ou seja, ele sai da casa dele, atravessa a faixa, né? E segue aqui pela praça. Tá bom? Nessa mesma direção, ele atravessa a rua Gralha. A rua Gralha é essa aqui, turma. Ele atravessa a rua, né? Pela faixa, tá certo? De pedestre. E pela faixa de pedestres, caminha mais um quarteirão e chega à esquina onde fica a casa dos seus avós, na rua Sabiá, número 51. Tá aqui a rua Sabiá, número 51, tá? Então ele passa aqui pela casa dos avós. Em seguida, Fernando vira à esquerda, atravessa pela faixa de pedestres a rua Gaivota e segue por mais um quarteirão, tá? Ou seja, ele aqui atravessa a faixa novamente e segue a rua Gaivota por mais um quarteirão, tá bom? E depois, o que é que ele faz, né? Então ele chega à esquina da rua Sabiá com a avenida Arara. Onde é que estão essas duas avenidas, professor? Aqui a Sabiá com a Arara. Ele chega nessa esquina aqui, tá? Que é bem movimentada. Nesse ponto, há um agente de trânsito que ajuda os pedestres a atravessar a rua. Tá aqui, ó, o agente de trânsito ajudando aqui os pedestres a fazer a travessia. Tá ok? E aí, né? Depois de atravessar a Avenida Arara, que é essa avenida aqui, Fernando caminha mais alguns metros na rua Sabiá até chegar à escola. Ok? Então veja só, ele precisa se movimentar por entre as avenidas, por entre as ruas, que estão todas identificadas por nomes, tá certo? E as residências também todas identificadas por números. Então, se localizar exige que a gente tenha uma noção do espaço onde a gente vive, né? Uma noção das ruas, uma noção da numeração, dos bairros e tudo mais. Tá ok, turma? Com suas palavras, descreva outro caminho que Fernando poderia fazer para ir de sua casa até a escola. Depois peça a um colega que trace esse caminho no mapa. Então vocês vão ter aí da escola, da casa do Fernando até a escola, vocês vão ter aí uma diversidade de caminhos diferentes, tá bom? Vocês podem traçar uma rota aí que o Fernando faz da sua casa até
à escola. Tá ok? Muito bem. E se fosse nos tempos antigos, em que nós não tínhamos ruas, não tínhamos numeração de casas, era tudo muito precário, né? Como é que o homem se localizava em alto mar, por exemplo? Como ele sabia qual era a sua localização, tá? Vamos dar uma olhadinha, uma leitura nesse texto olhando para o céu. Desde a antiguidade, o Sol, a Lua, outras estrelas e planetas eram usadas pelo ser humano para auxiliar tanto na contagem do tempo quanto na localização sobre a superfície da Terra, né? Então, o homem utilizava o Sol, a Lua, as estrelas, planetas, as estações do ano, certo? Para saber quando se passou um ano, né? Observando a repetição das estações e tudo mais. A observação desses astros contribuiu para que instrumentos como o sextante e o astrolábio fossem desenvolvidos, melhorando os métodos de localização. Na foto aqui a gente pode perceber um homem segurando um instrumento chamado de sextante, tá? É um instrumento que serve para localização, tá bom? O astrolábio é um instrumento desenvolvido pelos gregos e muito usado na época das grandes navegações para medir as alturas de um astro acima do horizonte, né? Então servia aí para a localização dos navegantes. O sextante, um instrumento óptico de reflexão, usado para medir a altura dos astros e suas distâncias angulares, tá? Esses instrumentos foram de grande importância em uma época que ficou conhecida como as das grandes navegações, né? Pois foi nesse período que os países europeus chegaram a locais até então desconhecidos como o nosso continente. Então esses dois instrumentos foram de grande importância para que esses navegantes pudessem se localizar no mar, né, turma? Hoje o nosso sistema de localização é muito mais avançado que o antigamente, né? Nós temos aí o GPS, que a gente pode encontrar facilmente, por exemplo, no celular, nos carros, né? Todo e qualquer aparelho hoje é localizado, a gente pode saber onde se encontra, não é isso? Então o sistema de localização hoje é muito mais avançado, lógico, do que o antigamente, tá? E a gente precisa usar essa noção de localização também na matemática, esse sentido de localização. A gente vai precisar trabalhar ele com bastante intensidade aí nas nossas próximas aulas, tá? Então, turma, eu deixo aí um grande abraço para vocês, tá certo? Dê uma olhada na nossa agenda. Espero vocês no nosso encontro, no nosso plantão. Um abraço e tchau para vocês.